Olá, crianças! Vamos lá com a aula de matemática, nomenclatura da adição. Por que eu preciso estudar a nomenclatura da adição? A gente sabe, assim como na adição e na multiplicação, a gente sabe que cada termo tem um nominho. Para que eu preciso saber desse termo? Não basta saber fazer conta? Não, não basta. Porque o termo, se você conhece o termo, você vai entender melhor os conceitos da matemática que vão surgir pela frente. Então, quando você lê, olha, você tem que pegar o minuendo e somar com o resto para obter tal coisa. Então, você vai conseguir compreender esse conceito, entender o que ele está realmente dizendo. Então, a gente vai estudar nomenclatura da subtração na página 192. Mas antes de chegar na nomenclatura, eu quero recordar com você as ideias da subtração, que também é muito importante de ser lembradas. Então, olha só, se eu tenho 2 lápis, tiro um, ideia de tirar. Ah, mas se eu já tenho uma caneta e eu recebi mais um, eu preciso de 2 canetas, quantas canetas faltam? Vai faltar um. Essa é a ideia de completar. Bom, eu tenho 2 canetas. O Leonardo tem uma caneta. Quantas canetas eu tenho a mais que o Leonardo? Então, é a ideia de comparar. Eu estou comparando a minha quantidade de canetas com a quantidade de canetas do Leonardo. Ideia de comparar. Isso é importante que você tenha claro essas ideias da subtração. Mas vamos lá agora. Olha o que aconteceu. A professora Camila conversa com os alunos sobre a sua idade e a idade delas. Eu tenho 29 anos, quem dera. E a Amanda tem 9 anos. A diferença de idade entre nós é de 20 anos. Olha só, a professora tem 9 anos e a menina tem 9. A Amanda tem 9. Então, quantos anos, a diferença de idade é 20 anos. Veja essa palavra diferença. Diferença, olha só. Você usou a palavra diferença. Por quê? Ah, sim, é que na subtração, assim como na adição, cada termo tem um nome. Observe esses nomes na louça. Olha só, eu tenho 29 menos 9 é igual a 20. Esse 20 é o resultado, que vai ser chamado de diferença ou de resto. Vamos lá. Se eu tinha 29, o meu total de 29. Desses 29, eu tirei alguma coisa. Então, vamos lá. 29, ele é o minuendo. É dele que vai ser retirado, ele que vai ser diminuído. 29 é o maior valor da subtração. Então, olha só. 29, desse eu retirei. Então, 29 significa que ele é o minuendo, é o número do qual será retirado. E aí o 9, 9 foi o que foi retirado, ou seja, ele é o subtraindo. Foi do 9, o 9 foi retirado de 29. Então, ele é o subtraindo, ele é o que foi tirado fora. E o que sobrou foi o resto, ou a diferença entre 29 e 9. O que sobrou foi isso, resto ou diferença. Então, os termos da subtração é 29 é o número que será diminuído, é o minuendo. O 9 é o que será retirado, ele é chamado de subtraindo. E 20 é o resto ou diferença. Então, primeiro termo, minuendo. Segundo termo, subtraindo. E o resultado vai ser a diferença. Então, vamos ver se você fixou? Olha só, veja a subtração apresentada seguinte. 9 menos 7 igual a 2. Agora, a gente vai completar essa sentença com os números corretos. Nessa subtração, o número
é o minuendo. Qual número aqui é o minuendo? Qual que é o valor do qual está sendo retirado? Qual que vai ser diminuído? Qual é o maior valor apresentado que vai ser diminuído? É o 9. 9 é o minuendo. O número é o subtraindo. Qual o número que vai ser, qual valor será retirado? Vai retirar 7. Eu tenho 9 e vou retirar 7. Então, esse número é o subtraindo. 7 é o subtraindo e o número 2 vai ser a diferença entre 9 e 7, ou vai ser o resto. Se eu tinha 9, tirei 7, o que sobrou? Resto, ou diferença. Em cada item seguinte, há 3 cartões. 3. Não, temos 2 cartões, né? 2 cartões. Organize os números deles. Ah, tá. Temos 3 cartões. Organize os números deles corretamente nos esquemas que apresentam subtrações. Atenção, há 2 maneiras diferentes de fazer essa organização. Gente, só que aqui você tem que prestar muita atenção que a diferença tem que estar correta. Então, vamos lá. Qual aqui vai ser o minuendo? Minuendo é aquele valor do qual vai ser retirado, não é? Então, é o 9, minuendo, ele vai ser diminuído. Então, é o 9, minuendo 9. Subtraindo, pode ser o 3 ou pode ser o 6. Tudo certo? Vamos verificar isso? 9 menos 3 vai ser igual a 9 tira 3. 9 tira 3, fica 6. Sobram 6. Então, a diferença é 6, 3. 6. Agora, se eu posso fazer 9, que é o minuendo, menos, subtraindo agora, vamos colocar o 3. 9 menos 3 vai ser igual a, olha só, eu tenho, quer dizer, menos 6. 9 menos 6, vai sobrar 3. Então, a diferença entre 9 e 6 é 3. Então, eu posso colocar, o subtraindo pode ser tanto o 3, como pode ser o 6. E aí, você faz a letra B. Organize as informações do quadro seguinte com os nomes de cada termo da subtração. Para isso, você vai escrever as palavras diferença, subtraindo e minuendo nos locais corretos. Olha só, 35 menos 23... Qual que é o maior termo e o primeiro termo da subtração? Minuendo. O segundo termo, subtraindo, eu tenho 35. Eu vou subtrair 23. Eu vou tirar 33. O resto, ou diferença, será, é para fazer com a palavra diferença, será 12. Talvez não seja comum o uso das palavras como minuendo e subtraindo em seu cotidiano, porém é importante que você aprenda essas nomenclaturas e estude-as bastante. Converse sobre isso com os colegas e o professor e reflita sobre a importância de se reconhecer os termos de uma operação pelos nomes. Vamos lá. É importante, como eu já falei lá no início, é importante para que você entenda os conceitos que estão pela frente, que ainda vão surgir. Agora vamos ver. Pedro disse que a diferença de idade entre ele e o pai é 28. Então, não sei que idade que o Pedro tem, não sei qual a idade que o pai dele tem, mas eu sei que a diferença é 28. Qual será a finalidade do uso da palavra diferença nessa situação? Veja só, isso significa que a idade de Pedro mais 28 vai ser igual à idade do pai. Ou a idade do pai menos 28 vai ser a idade de Pedro. Então, esse 28 significa que ele é o que sobra, é a diferença entre a idade do pai e Pedro. Na subtração, o resultado é chamado de diferença. Há também outro nome que podemos dar ao resultado dessa operação. Que nome é esse? Lembra? Falei que é o que sobrou, ou seja, o resto
ou diferença. Então, você vai saber o que você vai colocar. Em uma subtração, o minuendo é 749 e o subtraindo é 516. Qual vai ser o resto? Então, vamos lá? Disse que o minuendo é 749. O minuendo vai ser o primeiro termo da subtração. Lembre sempre disso. Minuendo. E o subtraindo é 516. O subtraindo vai ser o segundo termo da subtração. Menos, e aí você vai resolver essa subtração. Então, gente, não importa a ordem que aparece. Se vier subtraindo é 516, o minuendo é 700, eu vou primeiro escrever o minuendo e depois o subtraindo. Preste atenção nisso no exercício número 5. Então, vamos lá. Nos 5, em uma subtração, o subtraindo é 346 e o minuendo é 547. Lembra do qual termo vai ficar primeiro. Qual é o resto? Escreva uma subtração que tem o resto 6. Depois mostre a um colega e veja a subtração que ele calculou. Se você, o resto é 6. Se você pegar o resto e somar com qualquer subtraindo, você vai descobrir, você vai ter o minuendo certinho, tá? Então, você pode fazer essa conta ao inverso. 6. Pega um número qualquer, 2, por exemplo. Diz que o 6 tem que ser o resto. Então, 6. Digamos que eu coloque aqui 2. Coloquei 2, um número qualquer. 2 mais 6 vai ser igual a 8. Então, o 8 vai ser o minuendo, porque essa é a diferença entre 2 e 8. Entendeu? Então, isso eu posso fazer com qualquer número. Olha, se eu coloco aqui, subtraindo, vai ser 1. 1 mais 6, 7. Então, o minuendo vai ter que ser o 7. No próximo exercício, você vai usar isso para resolver. Olha só. Puxa, que bagunça! O gatinho de Felipe pisou em um pote de tinta, subiu na mesa e passou para a folha do caderno do menino. Veja suas pegadas, observando as duas subtrações, faça o que se pede. Então, eu quero que primeiro você calcule o número que está faltando na primeira operação e depois escreva o nome desse número que está escondido na operação. Então, você vai pegar, descobrir que número é esse e falar como que ele chama, se ele se chama subtraindo, minuendo ou diferença. Então, vamos lá. Aqui eu tenho diferença e aqui eu tenho subtraindo. Então, eu sei que esse númerozinho aqui é o resultado de 13 mais 4. Vamos lá para o B. Calcule o número que está faltando na segunda operação e depois escreva o nome desse número. Nome, você já sabe aí. Então, agora, eu tenho 35 menos, não sei que número é esse, vai ser igual a 5. Gente, se eu pegar 35 menos 5, que é essa diferença, eu vou descobrir o número que eu tenho aqui. E aí, coloque o nome. Então, vamos lá. Agora, você vai resolver as subtrações de acordo com os termos apresentados. Você vai montar o algoritmo. Eu tenho o minuendo, que é o primeiro termo dessa operação, menos o subtraindo, passa o traço e faça calcule a diferença. Terminamos por aqui. Eu vou deixar uma atividade para você. Viver sem ler é um perigo e te obriga a crer no que te dizem. Então, gente, se eu não leio, eu não tenho como argumentar. Eu não sei nem se o outro está me falando a verdade ou não. Então, a gente precisa ler. E pensando nisso, eu vou deixar uma tarefa com você. Eu quero para a semana que vem que você leia um livro, pro dia 14. E você me manda uma foto do livro que você vai ler. Depois a gente vai conversar sobre esse livro,
tá? Eu preciso que você faça isso. Se você não for na aula online, na plataforma, a gente vai conversar de outro jeito que eu vou ainda falar com você. Mas eu quero que você leia um livro. Terminamos aqui. Fique com Deus e se cuide.